Bom, gente, vamos continuar com outra estratégia para gerar fractais. A estratégia que a gente viu nos últimos vídeos foi uma estratégia recursiva, ou seja, né, passo a passo, etapa por etapa, gerando aproximações cada vez mais precisas do fractal em si, né? Agora vamos ver uma estratégia diferente, tá? Que envolve aleatoriedade, tá? Então, são fractais gerados aleatoriamente. Eu vou usar aqui como exemplo o triângulo de Sierpinski, como vocês já devem imaginar, só de olhar para essa figura aqui. Qual é a estratégia agora? Qual é o nosso algoritmo? Qual é a nossa receita para produzir o fractal? Bom, a receita é a seguinte, ó. Eu começo com um triângulo, né? Então os pontos A, B e C formando um triângulo equilátero. Escolho qualquer ponto P no interior do triângulo, tá? Qualquer ponto lá dentro. E o que eu faço? Eu calculo os pontos médios de P com um dos vértices, A, B ou C. Então eu tenho aqui o ponto MA, que é o ponto médio do segmento PA, e a mesma coisa, né, parecida para MB e MC. E aleatoriamente eu troco o ponto P por um desses três. Então eu troco o ponto P por MA ou por MB ou por MC. Na verdade, eu movo o ponto P, tá? Então eu escolho qualquer ponto do interior do triângulo, calculo os três pontos médios com os vértices, escolho um dos três aleatoriamente, tá? E movo o ponto P para lá. Então, se eu tivesse escolhido o ponto MA, eu moveria o ponto P para cá. E aí eu repito indefinidamente essa mesma receita. Então, o ponto P agora está aqui, eu calculo o ponto médio com A, com B e com C, escolho um dos três e movo o ponto P para lá. E faço isso, né, indefinidamente. O fractal vai ser, perdão, gente, o fractal vai ser o que a gente chama de órbita do ponto P, ou seja, a posição de todos os pontos P ao longo desse algoritmo, dessa iteração desses três, na verdade, dois passos, né? Escolhe um P, calcula os pontos médios e move o P para um deles e repete. Então a órbita, né, é o conjunto de todos os pontos gerados por esse algoritmo e formará uma figura geométrica que vai ser o nosso fractal. Bom, vocês já podem imaginar pela figura aqui, né, que o fractal gerado vai ser o triângulo de Sierpinski, mas eu duvido que esteja claro o porquê que você vai ter o triângulo de Sierpinski sendo gerado aí. Vamos tentar entender o porquê. Deixa eu mostrar para vocês que isso realmente funciona, tá? Eu vou abrir esse código Python que está aí, samamba.py, depois eu falo o porquê desse nome, tá? Eu vou abrir aqui o código, executar o código, tá? Para a gente olhar. Então deixa eu só trocar aqui de janela, tá aqui o código, abrir o exemplo Sierpinski aqui e rodar, tá? Depois eu vou explicar com mais detalhes esse código. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, começo da posição inicial x igual a 0, y igual a 0 e vou calcular o ponto médio desse ponto com os três vértices do triângulo, mover o ponto P para lá e fazer este processo indefinidamente. Vou clicar aqui em rodar e aí vocês observam aí que lentamente vai surgindo uma figura que tem a cara, né, familiar do triângulo de Sierpinski. Você precisa esperar bastante tempo aqui porque o código é lento. Porque, bom, ele já é lento por ser Python, né, e por ser script. Ele também fica mais lento ainda porque eu estou rodando o OBS, estou rodando a apresentação, estou gravando o vídeo, então a minha memória RAM está sendo usada e meu processador também. Então ele é lento. Se você roda esse código sem ficar rodando tudo quanto é coisa do seu computador, né, ele é bem mais rápido, tá? Mas já dá para ver, né, que eu obtenho aí, lentamente vai aparecendo o triângulo de Sierpinski para mim. Tá? Daqui a pouco, em outro vídeo, eu vou explicar essas fórmulas, essas tabelas que aparecem aqui nesse código. Por enquanto, eu só estou ilustrando para vocês verem que realmente a gente obtém o triângulo de Sierpinski fazendo o algoritmo que eu expliquei agora há pouco para vocês, né? Pega um ponto qualquer,
move ele para um dos pontos médios com os vértices e repete isso indefinidamente. Vamos tentar entender o porquê, tá? Vamos ver aqui ó, quais são as transformações que eu estou fazendo no ponto P. Eu escolho uma dessas três transformações aqui. Ó. Eu pego o ponto P e movo esse ponto para o segmento médio, né? O ponto médio. P mais A sobre 2. Então, o ponto P mais A sobre 2 é o ponto médio entre P e o ponto A. Eu estou chamando isso de uma transformação. Eu estou transformando o ponto P, movendo-o para outro lugar. Né? Então, é uma transformação. A mesma coisa para TB e TC. São TA, TB e TC são três transformações que eu faço sobre as coordenadas do ponto P, levando para o ponto médio em relação a A, B ou C. Né? Agora veja o seguinte, a transformação TA transforma o triângulo completo no triângulo vermelho. A mesma coisa TB, triângulo verde, TC, triângulo azul. Será que todo mundo concorda com isso? Vamos ver. Ó. Vamos concentrar na transformação TA. O triângulo completo é aqui, o ponto ABC. Quando eu pego o ponto A, tá? Vamos supor que eu pegue ali o ponto A, né? E transforme-o segundo TA. Bom, ponto médio de A com ele mesmo é o ponto A. Então, o ponto A é invariante sob a transformação TA, né? A transformação TA mantém o ponto A no mesmo lugar. Então, o ponto A é invariante em relação à transformação TA. O ponto B, por outro lado, ele vai ser transformado para onde se eu usar a TA? Ele vem para cá, né? Ó. Ele vem para o M e a B. Por quê? O ponto B ele vai parar no ponto médio entre B e A, de acordo com a transformação TA. E o ponto C, se eu usar TA, ele vem para cá, o ponto médio. Vem para cá. Ou seja, o ponto A fica onde está, o ponto B vem para cá, o ponto C vem para cá. Qualquer outro ponto do triângulo vai parar dentro do triângulo vermelho, né? Por exemplo, se você pega um ponto aqui, ó, um ponto aqui. Para fazer a transformação TA, você tem que achar o ponto médio desse ponto com A. Então vamos dizer que seja aqui, ó, basicamente, mais ou menos, né? Então esse ponto vem parar aqui, está dentro do triângulo vermelho. Este ponto aqui, ó, que está na linha BC, no segmento de reta BC, no lado do triângulo, ele viria parar aqui, ó, bem no lado desse triângulo vermelho. Este outro ponto aqui viria parar, sei lá, mais ou menos aqui assim, né? Um ponto que estivesse aqui, ó, ele viria parar mais ou menos aqui assim, sei lá. Certo? Todos os pontos que estão no triângulo grande original, ABC, sob a transformação TA, vão parar no triângulo vermelho. Bom, a mesma coisa vale em relação à transformação TB e o triângulo verde, e a transformação TC, triângulo azul. Todos os pontos do triângulo grande vão parar no triângulo verde se sofrerem a transformação TB. E todos os pontos do triângulo original vão parar no triângulo azul sob a transformação TC. Certo? Bom, já que já falei, né? TA leva o triângulo vermelho. Bom, na verdade eu não falei não. Essa aqui é a primeira iteração seria, né? Qualquer ponto do triângulo original vai parar ou no triângulo vermelho, no azul ou no verde. Bom, aí você repete a mesma coisa para os pontos que estão no triângulo vermelho. A transformação TA leva os pontos do triângulo vermelho para o triângulo 1, que eu estou indicando aqui, né, em linhas tracejadas aqui, ou achuradas, né? Qualquer ponto no triângulo vermelho, sob a transformação TA, vai parar no triângulo 1. No triângulo 2, se for no triângulo verde, e no triângulo 3, se for no triângulo azul. Bom, eu acho que a ideia de TA levar os pontos vermelhos para o triângulo 1 está claro, né? Agora, não vejam se vocês entendem isso, né? Ó, que todos os pontos do triângulo verde, se sofrerem a transformação TA, eles vêm parar no triângulo 2 aqui.
Faz sentido? Ó, vejam o seguinte, ó. Este ponto aqui, ó, vai parar onde se sofrer a transformação TA? Vai parar aqui. Então este ponto vem para cá. O ponto B, se sofrer a transformação TA, a gente já sabe que ele vem para cá. E este ponto aqui, né, ele viria para cá, né, ó. Então este ponto viria para cá, que é o ponto médio entre ele mesmo e o ponto A. Então, este ponto vem para cá, o B vem para cá, este outro ponto aqui vem para cá, portanto, o triângulo verde como um todo é transformado nesse triângulo que eu estou chamando de 2. A mesma coisa vale para o triângulo azul, né? O triângulo azul vem parar aqui no triângulo 3. Certo? Ninguém vem parar no triângulo branco, ninguém vem parar aqui. Então aqui ninguém vem, aqui também, ó. Certo? Então, a transformação TA não leva a nenhum lugar colorido no triângulo branco de ponta cabeça aqui. Certo? Então, TA não leva ninguém para cá, assim como não levava ninguém para cá. Se o ponto P original estivesse aqui, a primeira vez que ele for transformado, ele vem para um dos 3 coloridos, né? Então, deixa eu voltar lá no começo, aqui, ó. Aqui, perdão. Se o ponto P estivesse inicialmente aqui, depois de uma iteração, ele viria parar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então ele sairia dali necessariamente. E aí a mesma coisa nas outras transformações, né? Nunca vem parar pontos às regiões brancas. E aí vocês já começam a entender, né? As transformações TB e TC fazem coisa parecida. Então sempre vai ficar regiões sem pontos ali. Então, continuando isso, né? Depois de mais interações, você vai esvaziar a região aqui, ó, nos centros desses triângulos, né? Isso vale para todos aqui, né? Desculpa o meu desenho, mas vocês entendem o que eu quero dizer, espero, né? Que você está esvaziando essa região. Os pontos não vão parar ali. Os pontos não têm possibilidade de terminar nessas regiões aqui. Então, se você começa a fazer isso muitas e muitas vezes, né, indefinidamente, sem parar nunca, você vai obter o triângulo de Sierpinski. Depois de muitas iterações, como a gente esperava. Esse tipo de algoritmo é, em inglês, chamado de IFS, que é Iterated Function System, né, o sistema de funções iteradas ou iterativas, né, porque você vai sempre iterativamente obtendo o fractal. O nosso algoritmo anterior era recursivo, né? Então seria aqui no caso, né? Você poderia falar Recursive Function System, né? Sistema de funções recursivas. Agora a gente tem funções que são iteradas, né? Quais são as funções? São essas daqui, né? Ó. São as transformações que a gente está aplicando a cada etapa. A cada etapa a gente faz uma iteração, obtém um novo ponto. E aí a partir desse novo ponto a gente obtém mais um, movendo o ponto de lugar e guardando, né, mostrando a órbita desse ponto, né? Ou seja, o histórico de posições que esse ponto foi ocupando ao longo dos passos do algoritmo. Né? Então é iterativo. Então a gente vai obtendo ponto a ponto o nosso fractal. Se você esperar tempo suficiente, você obtém bastante pontos, até que você tenha uma figura que seja convincente para você, que aquilo tem a cara do fractal que você esperava, né? Por exemplo, aqui o fractal de Sierpinski. Vocês viram da simulação, né, que leva um tempinho, né? Depende do seu processador, de quanto de memória você tem lá no computador. Então leva um tempo, realmente. Na sequência, a gente vai tentar obter uma estratégia iterativa para obter o floco de Koch. Tá? E daí a gente vai começar a entender como funcionam essas transformações e essa nova estratégia. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo. Tá? Aguardem.